Então, boa noite, pessoal. Sempre gosto de começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, fazendo uma reflexão. Vocês caíram do cavalo hoje, né? Vocês vieram do Maurício dançar. Mas agradecer a vocês, agradecer a Débora, agradecer aos amigos queridos todos, do coração, e a espiritualidade dessa casa, né? Que sempre recebe muito carinho. E espero poder trazer uma reflexão proveitosa para hoje, né? Bom, nós estamos já avançando pelo mês de fevereiro, né? 2026 chegou com pressa, né? Chegou correndo. Verdade. Né? E já é hora da gente fazer uma avaliação, que é possível, né? Fazer uma avaliação daquelas promessas que a gente fez no final do ano, né? Já está no mês e pouquinho, né? Porque, por mais que nós não sejamos aquelas pessoas que às vezes fazem aquelas promessas, não, a partir de 1º de janeiro vai ser assim, vai ser assado, né? Eu acho que é inevitável, né? Um pouquinho, é inevitável que aquela mudança de calendário, que evidentemente é só trocar um numerinho pelo outro, né? Mas a sensação de que, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, ou vou deixar de fazer aquilo que não está bom, ou, enfim, vou resolver aqueles problemas que ficavam, vou consertar aquele negócio lá que está para consertar faz um ano, hoje. Então, às vezes, a gente tem essas deliberações, vou mudar isso, vou começar a fazer musculação. Né? E essa hora, né, já passados alguns dias ali do ano, né, passando rápido, dá para a gente pensar, como é que estão essas deliberações que a gente fez, essas promessas, entre aspas, que a gente fez para nós mesmos? Está dando para cumprir? Vamos esperar mais um ano? Esse restinho de ano nós vamos esperar para fazer um outro? Como que é, né? Dá para a gente fazer essa avaliação, né? E é interessante porque quando a gente faz essas deliberações, esse pensamento, joga lá para frente na ideia de como vai ser os próximos dias, o próximo ano, né? A gente está fazendo, na verdade, uma construção, né? A gente está construindo um projeto para um tempo que vem para frente, né? Mas eu acho que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente tem que ter uma contrapartida, né? Esse movimento que a gente faz de prever, ou de planejar, ou de sonhar, né? Alguma coisa que vai vir nos próximos dias aí para esse ano, a gente tem que fazer um movimento do retrovisor também, tem que dar uma olhadinha como é que foi esse ano passado, né? Às vezes a gente fala assim, não, mas isso vai ser assim, vai ser assado, mas e esses 365 dias que ficaram para trás, aí, como é que foi, né? O que eu fiz? Resolvi aquilo lá que estava para resolver há tanto tempo, né? O que eu deixei para trás? O que eu criei de novo? Que problema que eu criei de novo esse ano? Ou que dificuldade nova que eu acabei criando para mim, para esse ano aí? Que mais uma coisa que eu tenho que resolver para frente? Aquilo que eu vi há muito tempo eu resolvi, não resolvi? E esse olhar para o retrovisor parece uma coisa assim complicada, né? Porque são 365 dias, é muito tempo. Mas nós temos, evidentemente, uma instrução muito preciosa, né? Que é aquela instrução muito famosa, né? de Santo Agostinho, que ele dá para a gente na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que a gente fazer aquela revisão quando? Diariamente. Diariamente é mais fácil, né? É mais fácil a gente chegar toda noite, parar um pouquinho, né? E como é que foi meu dia hoje? Resolvi aquele problema? Não resolvi? Criei alguma coisa, um problema novo que eu vou ter que destrinchar depois? Isso é um espacinho pequenininho, né? Eu acho que, mesmo que a gente tenha essa vontade de fazer isso, muitas vezes a gente se esquece de fazer isso. Por que é importante? Por que é precioso a gente fazer isso? Porque, como todo mal, né? Como toda doença, como todo problema, quando a gente ataca ele de imediato, é muito mais fácil de resolver, né, doutora? Sim, senhor. Se tem uma doença, é melhor começar cedo, porque vai deixando, vai complicando, né? Com certeza. Quanto antes a gente resolver um problema, aquela mágoazinha, foi uma briguinha de nada ali, né? Aí um fica bicudo para lá, outro fica bicudo para lá, o tempo vai passando, daqui a pouco você cria uma mágoa, um rancor, uma coisa que você fica arrastando dentro de você e não é nada. Então, sabe, eu preciso
pedir desculpas, ou eu preciso ir lá resolver, fazer, eu preciso ir lá no médico, ver uma dorzinha que eu estou sentindo aqui, né? De repente tem uma coisinha de nada, você deixa passar, vem um problema mais grave. Então, todo mal, né, quando ele é atacado assim de pertinho, resolve mais rápido, né? É por isso que é interessante a gente fazer essa revisão diária, como o Santo Agostinho recomenda, justamente por conta disso. Enxergar, olhar o certo e errado no olho ali pertinho, para que a gente não faça depois uma confusão com isso, né? Começa a se perder nessas avaliações, essas coisas todas, né? E se a gente falou de olhar para frente, olhar para trás, e a gente pode ampliar isso tudo para uma existência, né? Dá para a gente olhar para a nossa existência inteira e ver, fazer uma análise para a nossa existência inteira, pensando naquilo que a gente construiu para chegar até hoje, né? Por isso que eu acho interessante a gente olhar para a vida da gente e imaginar como se fosse uma jornada, né? Eu acho bacana essa ideia de olhar a vida da gente como uma jornada, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente está parado em determinado lugar. Cheguei em tal posição, aposentei, então agora eu estou tranquilo, agora eu falo isso, aquilo, vou ficar sossegado, ou eu estou em determinado trabalho, ou em determinado relacionamento, a coisa parece que está ali, parou, mas nós estamos sempre em movimento, nós estamos sempre caminhando, né? Por quê? Hoje nós temos que tomar cuidado, é uma jornada, porque hoje eu tenho que tomar cuidado onde eu estou pisando, né? Porque se eu pisar aqui, reflete lá na frente. Se eu pisar errado aqui, se eu escolher esse caminho errado, escolha o tempo todo, né? Se eu escolher um rumo errado aqui, às vezes é difícil lá na frente eu voltar, ou eu arrumar um atalho para voltar ao caminho que eu deveria estar seguindo, né? Mas a posição que eu estou hoje, esse caminho, essa estrada que eu estou seguindo agora é reflexo, evidentemente, das escolhas que eu já fiz, que me trouxeram até aqui, né? E dependendo das escolhas que faço hoje, vai ficar o resultado para amanhã, né? E é interessante a gente pensar que se a gente tem que fazer escolhas importantes o tempo todo na nossa vida, e pensando na vida da gente como uma jornada, é interessante a gente pensar que nós somos um mapa, né? Nós não conhecemos todos os caminhos, a gente vai fazer escolha, a gente não sabe o que vai dar, mas a gente tem um mapa bacana para a gente seguir, para auxiliar a gente nas nossas escolhas, né? Que é o Evangelho. Se nós somos pessoas que estamos aqui, evidentemente, para aprender, para crescer, para buscar a felicidade, para buscar seguir um pouquinho Cristo, um pouquinho melhor, um pouquinho mais o Cristo, nós temos o Evangelho dele, né? O Evangelho dele está lá, indicando o caminho para a gente. Estamos na dúvida? Vamos atrás da moral do Cristo, vamos atrás das decisões do Cristo, vamos atrás das palavras do Cristo. E temos o Cristo como guia, né? Temos um mapa e temos um guia. Mas às vezes a gente olha para o Evangelho e estamos lendo o Evangelho lá sempre, abrimos o Evangelho, lemos o Evangelho, tem aquelas palavras bacanas que vêm, tocam o coração da gente, mas às vezes, no dia a dia, conforme a gente vai vivendo, vai enfrentando situações práticas do dia a dia, às vezes fica uma sensação, não sei se para vocês é assim, mas fica uma sensação de que parece uma coisa distante, fica difícil trazer isso aí para o concreto. É muito bacana a gente ver o Cristo fazendo isso, falando aquilo, agindo daquela forma. Às vezes, filtrar esses ensinamentos para colocar em prática no concreto no dia a dia, às vezes parece difícil. Muito bacana a história do Cristo, tudo que ele passou, tudo que ele ensinou, a gente lê lá no Evangelho, no Espiritismo, lê aqueles trechos, lê os comentários, tudo muito bacana, né? Os comentários trazem um pouquinho mais para perto da gente, mas quando a gente olha as figuras do Evangelho, às vezes parece para a gente que é uma coisa meio distante, né? Essas figuras do Evangelho estão lá, não estão distantes, o Cristo está distante, não vou chegar nunca lá, o Cristo está lá longe. Eu segui o Cristo, está seguindo, mas ele que trabalha, que vai dar isso aí. Né? Um povo que viveu há 2000 anos, que tem uns costumes completamente diferentes dos meus, né? Então, às vezes, dá essa sensação, não sei se para vocês, quando a gente está lendo o Evangelho, essa sensação de distância. Embora as lições estejam assim, presentes no dia a dia da gente, a gente olha para o Evangelho e os personagens parecem coisa de ficção científica, né? Coisa maluca lá longe e tal. Então eu queria fazer um exercício da gente olhar para esses personagens um pouco mais de perto. Escolher um herói. O herói de hoje que está tão presente, tá? Não tem que ser outro, né? Vamos falar um pouquinho de Pedro, né? Já que ele está lavando o salão lá em cima, uns par de dias, dando água para nós aqui. Vamos falar um pouquinho dele, né? Eu queria falar um pouquinho de Pedro. Fala bem, senão ele vai continuar. Não, vou falar bem, vou dar uma elogiada nele aqui.
pedaços meio ruins, mas o final é bom. Então, o Pedro, o que era Pedro? Né? Pedro é um dos personagens que está no Evangelho lá, e é um pescador que está lá jogando a rede dele, junto com o irmão dele, fazendo o trabalhinho dele lá, e aí chega uma figura que ele nunca tinha visto antes na vida, chega na frente dele e fala assim, ó, se você me seguir, eu vou fazer de você pescadores de homens. E aí o que o Pedro faz? Larga, vai atrás de Cristo. Né? A gente fica pensando, imagina o poder de sedução dessa pessoa para você chegar para o outro, ó, vamos seguir aí que eu vou dar uma mudada na sua vida. Tá bom, eu vou. E vai atrás, né? A gente fica imaginando esse chamado, o poder desse chamado, né? Para Pedro. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, né? Pedro recebe esse chamado e para mudar a sua vida, para seguir um caminho novo, atrás de uma pessoa que ele nunca viu, e dá a impressão de que Pedro realmente largou tudo, né? Virou uma vez e foi embora atrás de Cristo. Mas a gente olha o Evangelho em outras passagens e a gente vê o Pedro fazendo o seguinte, vê Pedro pescando. Tem uns episódios do Evangelho que aparece o Pedro lá no barco pescando. Então, eu acho interessante a gente pensar nisso aqui. Pedro segue o Cristo realmente, vai atrás dele, vai acompanhar ele, vai receber as lições dele, vai sofrer junto com ele. Mas Pedro não deixou de ser pescador. Continua sendo pescador. Evidentemente, eu entendo, pelo que eu vejo no Evangelho, provavelmente ele pescou muito menos. Porque estava ali com o Cristo, estava ali, mas outros episódios do Evangelho aparecem ele pescando. Então, eu acho que isso é uma primeira lição interessante com relação à vida do Pedro, que ele mostra para a gente que para a gente seguir o Cristo, não precisamos deixar de ser quem nós somos. Nós podemos continuar sendo os pescadores que nós somos. A diferença é que deixar de lado uma porção de coisa, já que é uma jornada, né? Deixar de lado o peso morto e carregar aquilo que é importante. Né? Seguir aquilo que é interessante, seguir aquilo que realmente tem valor e que deve ser seguido. Né? Então, acho que essa primeira lição aí é muito interessante. Mas, evidentemente, que o Pedro não faz isso daí sem hesitação. Né? O Evangelho diz que ele segue o Cristo, mas em vários episódios do Cristo, a gente percebe, do Evangelho, a gente percebe que ele está em dúvida, hesitação. Ele tem a vida dele, imaginem vocês. A respeito dessa sedução, desse fascínio que o Cristo deve ter exercido sobre Pedro, de modo que ele seguisse essa pessoa desconhecida. Evidentemente, ele tinha os costumes dele, a vida dele, sei lá, os problemas dele, e aquilo, imagina, ele tem dado uma dúvida, porque a proposta que o Cristo traz é uma proposta revolucionária. À medida que ele vai caminhando ao lado do Cristo, ele vai percebendo que, nossa, ele fala coisas absurdas para a época, né? Muitas delas absurdas para aquela lei que eles seguiam, como Pedro também seguia. Né? Então a gente tem aquele episódio, por exemplo, Pedro está lá pescando, e aí ele olha com seus companheiros, ele olha e vem aquela figura andando sobre as águas, né? E o pessoal fala, nossa, é um fantasma. Aí o Cristo fala, fica tranquilo aí, não é fantasma, não, sou eu. E aí Pedro diz para ele, se é você, me chama aí para eu andar sobre as águas junto com você. E aí o Cristo fala, venha. E aí ele sai andando sobre as águas. Mas aí bate um vento, diz o Evangelho, começa a balançar ali, começa a se agitar as águas, ele começa a afundar e pede socorro. O Cristo, estou me afogando aqui. Aí o Cristo vai lá, estende a mão, por que você duvidou? Vai lá, bota ele no barco de novo, tudo tranquilo, tudo em paz. Né? E esse mar, por quê? A gente pode ficar pensando, existem várias interpretações, vários comentários a respeito desse trecho de Evangelho. A gente pode falar, não é possível que o Cristo andou em cima da água, não é possível que o Pedro foi lá e andou. Independentemente disso, eu acho que o símbolo disso aí é muito bonito, porque o mar simboliza como se fosse aquela dinâmica da vida, né? Todas aquelas energias, todos aqueles conteúdos de profundeza que existem na nossa alma. E aí, quando a coisa começa a se agitar, o Pedro começa a afundar, começa a ser sugado por esse apelo forte da dinâmica da vida. E o que o Cristo faz? O Cristo está ali, na superfície, está surfando em cima dessa agitação. E chama para o Pedro, pode subir, não vai mergulhar nisso aí não, ele pega ele, deixa ele seguro. Né? Então eu acho essa imagem muito bacana. E aí o Pedro, quando ele começa a seguir o Cristo, quando ele transpõe essa fronteira da vida comum dele para uma vida diferente, uma vida nova, ele vai recebendo auxílio. Ele vai recebendo auxílio de companheiros. Tem lá o João, tem lá Tiago, tem lá o próprio Paulo que vai vir depois, né, que vai ser um auxiliar, mas ele
nesse primeiro momento, ele já tem uma série de auxílios, de contribuições, de aliados para esse início dessa caminhada dele, né? E intuições também, porque muda a vibração, muda a energia da vida dele. E outra, tem o Cristo falando o tempo todo, o Cristo agindo, ele está vendo o Cristo. Então, como nós, né? Como nós. Quando a gente começa a seguir o Cristo verdadeiramente, quando a gente vem à casa espírita, conhece pessoas maravilhosas, né? Que falam, que conversam com a gente, que mostram coisas interessantes para a gente. Então, isso aí nos estimula, né? A seguir essa caminhada, como Pedro. Né? Então, Pedro vai indo e tal, está mais animado. Mas tem um momento que o Cristo pergunta assim para ele, os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedro fala: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E o Cristo diz para ele: bem-aventurado você, porque meu pai falou e você interpretou. Então percebam que já está mudando o pensamento do Pedro, né? Mas essa mudança não é uma mudança de um dia para o outro, como para nós também, né? O Pedro não se transformou numa pessoa diferente de repente, ele está. Veja, essas coisas estão esculpindo nessa pedra, né, dura que é Pedro, está esculpindo lá devagarzinho, né? Está mudando umas coisinhas. Por quê? Quando começam os desafios, Pedro dá umas vaciladas, né? Tem aquele episódio em que o Cristo está prestes a partir para o sacrifício e ele está dizendo: ó, vai acontecer isso e isso, onde eu estou indo, vocês não podem me seguir. Aí Pedro fala: não, onde você for prisão, morte, onde você for, eu vou com você. E aí Cristo diz para ele: ó, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí o Cristo fica aborrecidão, Pedro fica lá aborrecidão, né? Fica lá magoadão, magoei. Né? Só que daí acontece o quê? Quando ele está lá, Cristo está lá preso, está sendo judiado, humilhado, né? Pedro está lá, a pessoa fala assim: você não é amigo do camarada lá? Não, nunca vi esse camarada. Quem é esse cara? Né? Na hora que o Cristo é preso, o Pedro, toda aquela convicção que ele estava construindo ali, vai para água abaixo. Né? Ele perde a fé. Perde a fé, perde a coragem. Né? Na hora do testemunho, ele não dá conta. Ele vê o amigo dele dando o testemunho dele, mas ele não é capaz de seguir, como ele falou que seguiria. Né? E aí, o Evangelho diz que o galo canta, e aí cai a ficha, vamos dizer assim. O galo canta e ele se lembra das palavras do Cristo. Né? Tem um dos evangelhos, não lembro qual é, que diz inclusive que o Cristo passa e olha no olho dele, né? Naquele momento, na hora que o galo canta. E aí o evangelho diz: ele vai dali e chora amargamente. Imagine, a gente pensando em personagens do evangelho, pensa em Judas, né? Judas é aquele cara que trai o Cristo, que entrega o Cristo para ser preso. Mas imagine o Pedro, né? Pedro está ali diante do amigo dele para dar um testemunho, né? Para de repente se levantar e falar: não, eu sou amigo dele, assim, corajosamente. Né? Então, de repente, e outra, naquele momento ali, o Pedro é um dos líderes, é um dos caras mais chegados do Cristo, que o Cristo um dos caras que o Cristo mais confiava. Tanto que vai confiar a igreja dele depois para Pedro. Então, imagine vocês o peso disso, né? Essa traição, entre aspas, também, trai o amigo dele, né? Não é capaz de dar o testemunho dele. Então, depois desse confronto do Pedro com os medos dele, enfim, com os grandes desafios da vida dele, Pedro tem esse choro amargo, mas aí, de repente, ele desperta. É interessante você pensar que ele desperta a hora que o galo canta. O galo canta, o Pedro desperta. Aquele sofrimento, aquela dor tremenda que ele tem ali, faz com que ele desperte. Né? Porque daí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido para ele. E aí, tanto para ele como para os outros discípulos, tem aquele episódio assim, muito simbólico, muito bonito do Pentecostes. Eles estão todos lá reunidos, né, escondidinho, maquetinho, e aí o evangelista diz que eles estavam juntos e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu a casa. E surgiram línguas de fogo sobre cada um deles, e todos se sentiram cheios do Espírito. Então, eu acho tão simbólico isso aí, porque simboliza o momento em que abre a mente deles, abre a percepção deles para essa realidade maior. Né? Então, eu acho que imagino que naquele momento,
dá aquele estalo para eles, e começa a fazer sentido tudo aquilo que eles estão vivendo, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que o Cristo viveu. Né? Fala, puxa vida, agora entendi. Né? Abre-se essa percepção do mundo espiritual para eles, a mediunidade deles. O Pedro já tinha tido essa oportunidade no momento da transfiguração lá do Monte Tabor, que ele foi capaz de ver os dois mundos juntos, num momento só, né? O mundo espiritual e o mundo físico ali se interpenetrando na figura do Cristo. Né? Que deve ter sido uma coisa magnífica, mas apesar disso, Pedro ainda não era a hora dele. Né? E depois desse episódio, o que acontece? Nesse momento aí de Pentecostes, Pedro se enche de coragem. Pedro vai fazer o quê? Pedro começa a pregar corajosamente, contar a história do Cristo, falar desse mundo novo, falar as palavras do Cristo, as coisas que ele ouviu do Cristo. Passa a propagar o ensinamento do Cristo. Ele escreve cartas, né? Começa a escrever cartas, começa a caminhar, a fundamentar e a fortalecer aquela união do cristianismo que está nascendo. Né? Ele chega, inclusive, a evitar depois o cisma da igreja, porque está lá Paulo de Tarso com Tiago, um mais tradicionalista, outro que é mais revolucionário, cada um tem uma ideia, e parece que a igreja vai partir no meio, Pedro vai lá e, sabe, resolve as coisas ali. Aí realmente ele assume aquele papel de pedra que o Cristo tinha dado para ele, de rocha fundadora, de rocha que sustenta o edifício da igreja que está nascendo, que é o cristianismo. E ali realmente ele começa a dar o testemunho dele e vai até o fim, né, o testemunho dele, quando ele entrega a própria vida. Pedro se ilumina para auxiliar na iluminação. Então, essa tarefa que o Cristo tem de iluminar as pessoas. A gente fica imaginando Pedro escolhendo os caminhos dele, dia a dia, ouvindo as coisas do Cristo, e dentro dele toda aquela confusão, aquela dificuldade de ir para lá e para cá, aquela vontade de seguir mais ao Cristo, de servir mais ao Cristo. Né? Depois desses episódios, como isso aí muda totalmente. Né? Então a gente percebe que nas atitudes de Pedro, ao longo dos episódios que a gente vê no Evangelho, a gente vai ver um camarada que vai fazendo escolhas. Né? Vai fazendo escolhas e vai se deparando com as dúvidas dele, tendo que resolver os erros dele, né? Pagando pelos erros dele, enfrentando os medos dele, né? Como cada um de nós, né? Como nós fazemos na nossa vida, mesma coisa. Né? É um camarada que conviveu com o Cristo, ouviu da boca do Cristo o ensinamento dele, né? Teve aquela figura maravilhosa ao lado dele, caminhou ao lado dele, e mesmo assim duvidou, e mesmo assim teve medo. Mesmo assim, na hora de dar o testemunho diante do amigo dele, não deu conta. Né? Mas ele dá um exemplo depois de como a vida, para ele e para todos nós, dá sempre uma segunda chance. A gente assume a responsabilidade pelas coisas que a gente fez, mas sempre temos novas oportunidades. Essa grande misericórdia de Deus. Né? Então, Pedro é essa figura que dá essa lição bonita para a gente. O personagem do Evangelho, um herói do Evangelho, que mostra para a gente que ele não é diferente de nós, né? Que nós, ele é privilegiado de estar próximo do Cristo. Nós temos o Evangelho do Cristo, nós temos aí esse mapa para seguir, nós temos o nosso guia, né? Mas, imagine, né? Pedro tinha a força do Cristo ao lado dele, e mesmo assim, foi difícil para ele. Tem uma outra passagem do Evangelho, que um homem chega até o Cristo, né, e diz assim, na verdade ele se ajoelha dentro do Cristo e fala assim, tem piedade do meu filho, Senhor, ele é epilético e sofre ataques muito fortes, levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Né? Aí Jesus fala, nossa, mas esse pessoal é pouca fé mesmo, né? Bullying, você tem pouca fé. Que povo, né? Aí chama, traz o menino aqui, aí traz o menino, o Cristo cura. E os discípulos vêm perguntar para ele, por que a gente não conseguiu? Por que não conseguimos curar? Você vem aqui e cura. Aí ele responde assim, se vocês tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, diriam a esta montanha, vai daqui para lá, e ela iria. E nada vos seria impossível. Palavras do Cristo. Assim como para ele, nada era impossível. Ele está falando para vocês também, se vocês tivessem um pouquinho de fé, né? O Cristo não acrescentou, hein? Um pouquinho de fé vai dar trabalho danado para vocês aí, mas vocês vão chegar aquele momento que vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Né? Essa montanha que se move daqui para lá não é a montanha física, a gente sabe, né? Essa montanha interior, né? Aqui dentro da gente, somos capazes de fazer qualquer mudança
Podemos tocar o que a gente quiser, carregar o que a gente quiser, transformar o que a gente quiser. Né? Então, isso que o Cristo está dizendo. E esse Pedro é o Pedro que não conseguiu curar. Esse Pedro é o Pedro que começou a afundar lá na água, é o Pedro que negou Cristo. E essa é a mesma figura, esse pescador ignorante. Né? Mas aí tem outra passagem no Evangelho, que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, em que Pedro e João estão entrando no templo e eles encontram um coxo que está lá pedindo esmola. Esse Pedro coxo estava sempre lá pedindo esmola. E aí ele estende a mão e pede essa esmola para Pedro. Aí Pedro diz para ele assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aí ele fala para o mendigo: levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. E naquele momento o mendigo levanta e começa a andar. É a mesma pessoa. Né? Essa mesma pessoa que um pouco antes negou Cristo, essa mesma pessoa que afundou, essa mesma pessoa que não teve coragem, esse é o mesmo personagem. O Evangelho traz para a gente essa transformação do Pedro, é a mesma pessoa. Né? Então, eu acho que a gente olhar para o Pedro, para esse personagem, a grande lição é justamente essa, que nós todos somos esses pescadores comuns, vivendo nosso dia a dia aqui, enfrentando nossas dificuldades, os nossos medos, errando. Né? Somos chamados pelo Cristo o tempo inteiro, somos chamados para quê? Para a grandeza. Né? Para sermos essas pessoas para quem nada é impossível. Nós somos chamados constantemente. Acho que o Pedro é essa lição para a gente. Nós temos lá Pedro, temos Maria de Magdala, temos Paulo de Tarso, né? Mostrando isso aí para a gente. Né? Todos eles enfrentaram os seus desafios, mas eles tomaram as suas posições, né? Corajosamente. Fizeram as suas escolhas corretas para seguir realmente o Cristo. E puseram o pé nessa jornada, puseram o pé na estrada no caminho correto. Né? E acho que esse é o grande convite para a gente. Né? Para a gente, quando a gente for chamado, ou prestar atenção nos chamados que nós estamos recebendo, para que a gente possa também fazer essas escolhas corretas e seguir ao lado de Cristo. Né? Então era isso, gente, que eu queria comentar com vocês hoje, falar um pouquinho dessa figura que eu acho tão bacana do Evangelho, pelo lado tão humano que ele tem, essa figura tão humana que ele é, para a gente pensar um pouquinho que essas figuras não estão longe da gente, estão muito próximas, são pessoas iguais a nós. Né? E eu acho que é uma lição de humildade dessas pessoas, né? Desses camaradas, eles são mais bonitas que o Evangelho traz para a gente. Né? Então, gente, é isso. Vou fazer uma oração assim, quase. Deve. Então, gente, sempre